Oiê, boa tarde. Mulherada, queria primeiramente agradecer todas vocês que se inscreveram. Mulherada, eu mandei para alguns homens também. Então queria agradecer todos vocês que se inscreveram. Eu ainda não tô conseguindo fazer transmissão online. Inclusive, quem souber aí, me conta aí como que faz, porque já atingiu os 50, mas eu não tô conseguindo. E então, até eu conseguir fazer a transmissão online, né, do livro que eu comentei, que eu gostaria de parafrasear, gostaria de comentar um pouquinho, que é Campo de Batalha da Mente, que é um livro muito interessante. Ele fala sobre as lutas que a gente enfrenta na nossa mente e como é importante a gente entender que começa aqui, né? Então, esse capítulo em si, ele vai explicar algo relacionado a um diagnóstico da batalha. E aí, ao longo, né, dos outros capítulos, eu vou explicando para vocês. Como é um assunto muito denso, eu preciso fazer uma transmissão ao vivo, senão vai ficar um vídeo gigante. Então, eu vou compartilhar com vocês até liberar, até eu entender o que está acontecendo. Algo que aconteceu comigo e também de um outro projeto. Eu, tô passando por um processo muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que eu tô tendo muita criatividade, eu tô lançando a minha marca, né? Inclusive, tá finalizando já a produção, né? Deu uma atrasada um pouco. Eu tô passando por um processo muito forte de cura e libertação, que eu nunca passei e nem imaginei passar na minha vida. E o que eu venho sentindo, assim, e tendo muita orientação para estar contando isso para vocês. E eu tô percebendo que a cura, ela é muito coletiva, porque por mais que a gente passa pelo processo e a gente olha assim, nossa, mas eu não tô pronta para falar, ou eu não estou curada 100% para falar. E uma coisa que Deus me mostrou e me falou assim, é que ninguém tá preparado e ninguém tá 100% curado. E quando a gente fica buscando muito na gente, é porque a gente não tá confiando de fato no poder de Deus, porque na realidade é o poder dele que age em nós, através das nossas vidas. Então não importa a forma como você tá. Se você sente de falar uma palavra para alguém, se você sente de compartilhar algo, seja da forma que for, você tem que falar, porque não é algo que vem de você, mas é algo que através de você pode abençoar muitas vidas. E aí nesse inteirinho, eu tive uma ideia muito legal, que é a ideia de um podcast. Isso mesmo, podcast. Mas assim, eu não consigo, né? E aí que eu pensei, bom, para facilitar e aproveitar, né, essa ideia, eu em paralelo também tô criando um programa dentro do meu canal, não sei se isso existe, mas é uma ideia também que veio de papai, que se chama Bisnaguinha Diária. Gente, esse é o nome que veio na minha cabeça, Bisnaguinha Diária. E qual que é o objetivo dessa Bisnaguinha Diária? É pra a gente contar e observar o milagre do dia, né? Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, você testemunhe algo grande, sei lá, um aumento de salário, ou uma viagem, ou um relacionamento, sei lá, algo assim. E a ideia qual que é? É a gente começar a olhar mais pro cotidiano, porque não é somente algo grande assim que está acontecendo de milagre. Então, eu tive essa orientação de Deus para que as pessoas possam começar a enxergar o milagre da vida diariamente. Então, eu vou trazer outras pessoas. Hoje eu vou falar já uma bisnaguinha diária em especial, mas eu vou colocar como bisnaguinha diária, só para vocês não acharem, nossa, o que é isso? Enfim, vai estar como bisnaguinha diária, que é algo que aconteceu no seu dia, que foi o milagre do seu dia, para que a gente possa olhar para nossa vida e esperar coisas boas, né? Eu acho que quando você observa, quando você tem o hábito de observar coisas boas e perceber o milagre da vida, você tá mais suscetível a ver tantas coisas boas que tá acontecendo, né? Então, é nesse sentido. E o que eu queria falar hoje, então a minha bisnaguinha diária do dia vai ser relacionado à minha vinda aqui pro Rio. Eu tava no avião
E geralmente eu tenho o hábito, assim, de orar mesmo, né? De pedir para que Deus guarde o voo, para que dê tudo certo, que as turbinas funcionem perfeitamente, que não falta combustível. Eu oro por tudo. Teve uma época da minha vida que eu viajava muito de avião. Eu tinha muito medo, muito. Eu ficava assim, coração acelerado. Eu olhava para as aeromoças para ver a reação delas. Se elas fizessem algum olhar assim um pouco estranho, eu já ficava noiada, gente. E aí eu tive esse... Foi. Então, o que eu queria contar pra vocês, né? Eu tava contando, gente, até desculpa que eu tô tendo uns delays, porque eu gravei o vídeo em 3 vídeos, porque tô com problema de memória. E aí eu não tô conseguindo falar de uma vez, mas amém. E aí eu tava, né, sempre orei e tal. E esse dia em específico que eu vim de São Paulo pro Rio, meu namorado mora aqui. Inclusive estou aqui no apartamento dele, olha que vista linda. E, enfim... E aí eu orei esse dia. E eu fiz uma oração bem específica. Eu falei assim: Deus, eu oro para que esse seja o melhor voo desse piloto. E assim, gente, o que eu queria comentar é que muitas vezes a gente não tem tanta fé na oração. E eu percebi isso esse dia, eu vou explicar pra vocês. Aí beleza, acabou o voo, tal, tudo certo. Cheguei bem, né? Já foi em si o milagre do dia, né? A bisnaguinha diária do dia. E aí quando eu tava saindo, a portinha, sabe a porta do piloto, tava aberta. E é difícil, dificilmente eu vejo assim aberta e o piloto conversando, né, com a aeromoça e tal. E aí um cara virou e falou assim pra ele: nossa, piloto, eu tô impressionada, de verdade. Eu nunca vi você pilotando assim. Esse, pelo que eu vi, foi seu melhor voo. E eu ouvi isso. Gente, te juro, eu fiquei com vontade de, assim, gritar. Eu fiquei, meu Deus, eu orei! E tipo, cara, eu até comentei isso com o Léo, né? E eu falei, nossa, eu queria muito ter falado com ele pra poder evangelizar tal e falar, né, sobre isso e tal. Só que na realidade, gente, Deus tava tratando o meu coração. Por quê? Porque o que eu percebi é que eu não tava tendo tanta fé assim quando eu orava. E muitas vezes a gente tá assim, a gente tá orando de uma forma não tão consciente de fato que Deus está ouvindo as nossas orações. E muitas vezes não aconteceu algo assim, né, logo de imediato na sua vida. Às vezes você orou por algo e você não teve uma resposta rápida. Mas Deus, Ele ouve as nossas orações e realmente Deus tratou muito o meu coração nesse sentido, do tipo, não ore por orar, sabe? Ore com intencionalidade. O Espírito que ressuscitou Jesus na cruz vive em você, então ore crendo que eu vou te responder, ore crendo que eu já estou te abençoando. Então, assim, pra mim isso foi um milagre, porque, gente, eu orei especificamente por isso. E aí, na saída, eu escutei, sabe? Por que outra pessoa que estava atrás de mim, por que ele falou bem na hora que eu tava passando e eu ouvi essa conversa? E aí, eu entendi uma coisa. A gente precisa crer em Deus. E eu falo assim, primeiro pra mim, sabe? Muitas vezes a gente passa por coisas na vida que a gente deixa de acreditar no poder de Deus. Eu vejo assim que o diabo, quando ele consegue atacar nessas duas esferas, ele assim, praticamente a gente já acaba realmente perdendo a força. E seria na identidade, né, quem nós somos e quem Deus é. E quando às vezes a gente perde a fé, tá muito relacionado às vezes a gente não entender e não reconhecer quem de fato Deus é. Porque imagina só que vocês têm alguém disponível 24 horas, um conselheiro, um amigo, um pai amoroso que tá pra vocês. Vocês já pararam pra pensar por que vocês não oram pra tudo? Por que a gente não ora pra tudo? Então existem áreas da nossa vida que a gente precisa orar pra Deus libertar a gente, pra gente poder enxergar primeiro que Deus é bom, que Deus é Deus, que Deus é poderoso.
e Ele pode todas as coisas. E a segunda é que a gente é filha. Então, quando a gente não tem essa identidade, quando a gente acha que a gente ainda é escravo, ou que a gente não merece, ou que a gente não é bom o suficiente, então, assim, são áreas que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente precisa acreditar que mesmo eu não, por exemplo, mesmo eu não tendo tanta fé, minha fé estava pequena, porque eu orei, né, de fato. Eu orei e pedi, mas eu me surpreendi tanto, e o que Deus falou comigo, que eu senti, né, de Deus falando comigo, assim, por que você se surpreendeu tanto? Você não sabe que eu ouço suas orações? E muitas vezes Deus não responde, né, a gente assim, rápido, mas não é porque Ele não responde que Ele não ouviu. Então, esse milagre, para mim, foi muito mais do que simplesmente um acontecimento. Foi para que Deus reposicionasse o meu coração, para que eu me conscientizasse de que, gente, é real, sabe? Eu sei que é muito louco falar assim, porque a gente sabe que é real, a gente sabe que Deus existe, que Deus é bom, mas às vezes a gente não consegue acreditar que Ele ouve a gente, que Ele escuta todas as nossas orações, que Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Então, isso que eu queria compartilhar. Essa é a bisnaguinha diária do dia. E, nossa, gente, um raio aqui. Ai, meu Deus. Eu tô falando rápido porque tá escurecendo aqui e eu tô falando aqui da janela. Enfim. E é isso, gente. Assim que eu conseguir fazer a transmissão online, eu aviso vocês. E aí eu vou falar sobre o capítulo 1 do livro da Joyce Meyer. Não sei se vocês conhecem, mas chama Campo de Batalha da Mente. E eu vou falar sobre cada um dos capítulos, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a bisnaguinha diária de hoje. Quem sabe alguém aí não se interessa em compartilhar um milagre e aparece aqui no canal, porque eu quero colocar outras pessoas, né? Eu quero elucidar outras histórias, outros diálogos, outros milagres, para que todo mundo possa observar qual que é o meu milagre do dia, qual que é a minha bisnaguinha diária do dia, né? O que de bom hoje vai acontecer comigo. Então é isso, gente. Grande beijo no coração de vocês e até mais.